Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz de Allah esteja com todos vocês. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso querido profeta Muhammad, com todos os profetas e mensageiros enviados por Deus. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando continuidade do nosso curso, que hoje estamos na 15ª aula desse curso da introdução ao Islã para pessoas recém-convertidas ou interessadas que estão querendo conhecer o Islã. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui na Mesquita Brasil e principalmente a TV Islâmica que está fazendo essa transmissão para todos os nossos irmãos que vão mais tarde podem assistir essas aulas. Já falamos nessas aulas sobre os principais pilares da religião islâmica. Nós vamos, inshallah, continuar. Falamos dos pilares da fé e começamos a falar sobre os pilares da prática islâmica. Falamos da oração, depois do Shahada, que é o segundo pilar do Islã, a oração. Primeiro foi a Shahada, que é a palavra, o testemunho. Aí depois falamos da oração e nós vamos, inshallah, falar sobre agora o Zakah, o terceiro pilar da prática islâmica, que o muçulmano deve fazer. É bom assim, relembrar aquilo que falamos anteriormente, que o Islã como se fosse uma árvore. O Islã como se fosse uma árvore que tem suas raízes, qualquer árvore tem raiz, que é invisível, tem parte invisível debaixo da terra, e também tem os ramos da árvore, e no final tem os frutos. Então Allah diz no Alcorão Sagrado, exemplificou o Islã como se fosse uma árvore. Ele chamou a palavra que não há outra divindade além de Deus, a fé islâmica, como se fosse uma palavra virtuosa e como se fosse uma árvore que tem raízes profundas lá na terra, mas os ramos dessa árvore chegam até o céu. Então a fé no coração do muçulmano tem que ser essa árvore, que tem seus raízes bem profundas no coração, mas os ramos dessa árvore, os benefícios da árvore vão para chegar muito longe. Então são os 6 pilares da fé, que são as raízes dessa árvore, que são invisíveis, ninguém vê, ninguém consegue enxergar. E tem os 5 que são os ramos da árvore. Então são as coisas exteriores, são práticas. Os 6 pilares da fé são íntimas, interiores, ninguém vê se você tem ou não tem. Como a raiz da terra, ninguém vê, mas a gente vê o quê? A parte exterior. Então são 5 práticas. Na hora que você vê um muçulmano praticando a oração, você já sabe que ele é muçulmano, porque ele está praticando. Ou a pessoa que está fazendo peregrinação, você já reconhece porque ele é uma coisa vista, uma coisa visual. Agora, a fé, os pilares da fé são íntimas, pessoa que tem, mas são a base. Sem aquela base, a pessoa não vai ter a prática. Então tem que ter a fé, raiz, depois vai ter os ramos da árvore, que são a oração, o zakah, que a gente vai falar hoje, a peregrinação, o jejum do Ramadã. Então são esses ramos. Aí depois, no final de tudo isso, nós vamos ter o resultado de tudo isso, o fruto dessa árvore, que é um bom comportamento, um bom caráter. Quando a pessoa se torna uma pessoa realmente que a fé, as orações, a prática da religião já tem um resultado. Esse resultado aparece na conduta da pessoa. Então, a gente tem que levar tudo isso, né, como um completo. Essa é a religião, uma coisa completa, né? Não só fé, porque muitas pessoas falam, eu tenho, no meu coração eu tenho muita fé, mas ele não pratica nada. Ou uma pessoa que pratica,
mas no coração tem um pouco de hipocrisia. Ou uma pessoa que tem os dois, mas você não consegue nem fazer um negócio com essa pessoa, porque uma pessoa desonesta, uma pessoa que não tem lealidade, não tem confiança. Então você vê um ser humano incompleto, uma coisa desequilibrada. O Islã deve criar um ser, construir um ser humano que tem toda essa qualidade. Por isso tem vários assim caminhos que o Islã fez para construir esse ser. Um desses caminhos, os pilares da prática. O zakah, por exemplo, que nós vamos falar hoje. Depois da oração, aí vem o zakah, o segundo, terceiro pilar do Islã, pagar o zakah. O zakah, uma adoração financeira, 100% financeira, uma coisa ligada aos bens da pessoa, uma caridade, mas essa caridade obrigatória, não é uma coisa voluntária, uma coisa obrigatória que tem cálculo que o muçulmano tem que fazer e depois ele paga e faz essa ajuda. A gente, quando estuda os pilares do Islã, a gente vê que existem pilares que são pilares físicos, não exigem nada do financeiro, como a oração. A oração é uma adoração que envolve seu corpo, seu coração, mas não tem nada financeiro. Pode rezar o dia inteiro, você não paga nada, você não tem nada financeiro. E tem adorações 100% financeiros, que é o zakah. O zakah é uma adoração financeira, uma ajuda obrigatória que o muçulmano tem que fazer. E tem, por exemplo, o Hajj, a peregrinação, uma adoração mista. Você tem que usar o seu corpo, tem que fazer uma viagem, mas também você tem que arcar com a despesa. Então, uma financeira e também física. Então, tem vários. Para quê? Para que o ser humano seja testado, na verdade, em todas as áreas. Porque tem pessoas que têm dificuldade numa área e têm facilidade numa outra área. Por exemplo, tem pessoas que têm facilidade de praticar a oração. Ele não tem problema nenhum de ficar o dia inteiro fazendo a oração. Mas na hora que mexe com o bolso dele, aí que tem dificuldade. Aí o real sofre, né? Para ele ser. Porque ele tem esse compaixão com o dinheiro, aí tem muita dificuldade de pagar uma coisa, uma ajuda. Mas tem outras pessoas que é o contrário, eles têm muita facilidade de pagar. Tem pessoas que eles sentem, achei que pode pedir o que quiser para ajudar as pessoas, mas vai na mesquita, não, desculpa, mesquita eu não vou. Para oração, não tem não sei o que, ele fica com dificuldade de... Então, o Islã quer educar um ser humano em todas as áreas, seja na sua conduta, seja na sua seu financeiro, seus bens, ou seja até no seu físico. Você tem que treinar todas as áreas, praticar as orações. Aí na hora da generosidade, de ajudar o próximo, você tem que ter também essa disponibilidade de ajudar. E também na sua conduta, do seu comportamento. Então, uma construção do ser humano. Isso aqui é o propósito de tudo isso. Porque o Islã tem tudo isso, as legislações. No final, ele quer ter um ser humano bem construído, um ser humano generoso, um ser humano que merece o título do Khalifa. Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou Adão, que é o nosso pai, ele chamou do Khalifa, ele é o sucessor, ele é o gerente que ele vai ser, vai administrar o planeta Terra. Ele é o gerente, ele não é o dono, mas ele é o gerente, ele que administra isso, ele que vai assumir a responsabilidade de manter a justiça, construir essa terra. Então ele tem que ser preparado, tem que ser um ser preparado para isso, tem que ter força,
tem que ter conhecimento, tem que ter misericórdia, tem que ter generosidade, tem que ser uma pessoa diferente das outras pessoas. Por isso Deus mandou profetas, revelou escrituras, que o ser humano ele tem uma responsabilidade muito grande. Uma dessas qualidades que o ser humano tem que ter como servo de Deus, ser uma pessoa generosa, que ele tem como ajudar. Uma das dádivas que Deus deu para nós, os bens que Ele deu para nós, né? A pessoa tem o dinheiro hoje, né? Que os bens hoje já tem várias, mas hoje o dinheiro, por exemplo, a gente sabe quando faz parte da vida dos seres humanos. Hoje, a falta dos bens, a falta do dinheiro, pode complicar a vida da pessoa. Então, o Islã, ele criou uma pessoa generosa, uma pessoa que tem essa disponibilidade, valoriza o dinheiro valorizado, o material é valorizado também, não podemos tirar ou desvalorizar, mas também a gente tem que saber administrar isso. Nós temos que saber como usar. O mais valorizado do que o dinheiro é o ser humano. Todo que foi criado nesse mundo é para servir o ser humano. Tudo que foi criado é para servir você. E você foi criado para servir Deus. Então, o resto é tudo para você. Tudo que foi criado é para nós, para servir o ser humano. Porque o ser humano é uma criatura nobre, que ele tem uma criatura diferente das outras criaturas. Ele tem desejo, mas também tem um espírito, tem livre-arbítrio, tem raciocínio, ele tem essa emoção. O ser humano é totalmente diferente das outras, tem capacidade de desenvolver uma civilização. No mundo animal não tem essas capacidades. O grupo dos cachorros nunca pensaram de fazer um shopping para eles, por exemplo. Ou mudar um pouco, construir casas diferentes. O animal não pensa nisso. Pensa assim, ele tem um propósito bem limitado, né, da vida dele, ele come, bebe, procria e vai embora. Não tem nessa. O ser humano não. O ser humano olha onde ele chegou, onde criou tantas coisas novas, construção desse mundo, está descobrindo cada vez mais sobre a vida, mas tem que ser também na luz daquilo que é realmente importante, aquilo que é divino, na luz da revelação divina, da orientação do seu Criador, do fabricante que fabricou o ser humano. Então, desses pilares é o zakah. O zakah, uma palavra árabe que tem o significado de dois significados. Primeiro, a purificação, e o segundo significado, o aumento, aumentar. Então, primeira coisa que o zakah faz para nós, na nossa vida, a purificação. Ela purifica três coisas. Quando a pessoa paga daquilo que ele tem, quando você paga, daqui a pouco a gente vai falar os detalhes do zakah, mas estamos falando da importância do zakah, a importância desse pilar. Mas como vai ser feito, inshallah, ou no final da aula, ou na próxima aula, a gente precisa falar um pouco sobre como feita o zakah, de que forma como faz o cálculo do zakah, porque tem cálculo, e tem o zakah e tem caridade, sadaqa. Zakah obrigatória, sadaqa voluntária. As pessoas às vezes confundem entre as duas coisas. Ele faz caridade e acha que ele está fazendo o zakah. Mas não, o zakah é imposto, parece uma coisa obrigatória. Tem que ter um cálculo, tem que fazer o cálculo aquilo que você tem e você já separa o zakah para entregar para as pessoas mais carentes, pessoas mais necessitadas. É diferente do sadaqa. Sadaqa é uma caridade voluntária que não tem cálculo, não tem nada. A pessoa pode fazer do jeito que ele quer, na quantidade que ele quer, no dia que ele quer. Não tem, assim, regras. Uma coisa que sai do coração e pode ser mínima, pode ser grande, pode ser... Isso aqui não tem
não tem cálculo, mas o zakat não. O zakat tem regras, tem seu cálculo e tem suas regras que têm que ser cumpridas e tem também as pessoas determinadas que vai receber essa caridade. Então, uma coisa que é diferente daquilo sadaqa, que é uma coisa muito mais ampla. Então, o zakat tem dois significados. Primeiro, purificação. Ela purifica três coisas. Foi chamada zakat porque ela purifica. Tem esse fator purificador. O que ela purifica, o zakat? Quando um ser humano tira um pouco dos seus bens, do seu dinheiro, daquilo que ele tem, e dar para uma pessoa. O que ele está purificando desse ato? Purifica primeiro a sua alma, porque nossas almas, por natureza, o ser humano gosta do bem, gosta de ter. Desde a infância a gente sabe como o criança ele pega as coisas que quer para ele. Então uma coisa que o ser humano gosta, tem paixão com o dinheiro, com os bens, né? Então isso aqui é bom para a gente trabalhar, para a gente conquistar. Mas quando passa o limite, aí se torna uma doença, se torna uma pessoa escrava do dinheiro, escravo dos bens, dos posses, né? Então para isso não acontecer, Deus mandou a gente compartilhar isso. Dá, se eu tenho, então compartilha com as pessoas que têm menos do que você. Então purifica a alma e o coração, pessoa quem paga da avareza. A avareza é uma doença que o ser humano pode ter. Então, para você se purifica da avareza, você tem que ser uma pessoa generosa. Então, você compartilha um pouco daquilo que você tem com outras pessoas, aí você fica purificando a sua alma da agulha, por exemplo, dessa compaixão com o dinheiro. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de purificação. Senão, o dinheiro se torna acho que hoje nós temos esse problema, o dinheiro hoje, que está causando um problema na vida dos seres humanos. O principal fator hoje do conflito entre as pessoas é a compaixão pelo dinheiro. As pessoas se tornaram muito materialistas que eles ficam brigando, irmão com o seu irmão. A família fica dividida por causa dos bens, por causa da herança, por causa do dinheiro, por causa de um negócio, por causa de uma dívida, por causa de uma sociedade, uma empresa, uma loja. As pessoas ficam brigando muito por causa, se vendendo às vezes, vendem sua consciência, vai lá fazer uma falsa testemunha para receber um pouco, faz uma coisa toda errada só para receber. Então, o dinheiro pode ser uma fonte da corrupção. E quando a pessoa não se purifica, quando o dinheiro está na sua mão, vai te ajudar. Mas quando domina o seu coração, vai atrapalhar, vai fazer o contrário. Por isso você tem que ter o dinheiro na mão, não no coração. Você tem que ter seu coração purificado, né, da avareza, da compaixão e acessível, né, do dinheiro. Então, primeiro purifica a pessoa quando paga. E também purifica os próprios bens, o dinheiro. Quando você tira um pouco do seu dinheiro, você acaba gerando uma bênção de todo o resto dos seus bens. Uma lei, esse aqui, quando você paga, você recebe de volta tudo aquilo que você pagou. Renova. Quando você doa sangue, por exemplo, você não está diminuindo o sangue que você está doando para uma outra pessoa. Ao contrário, doar sangue faz bem para você. Mais do que para o outro, você faz bem para a sua saúde. É a mesma coisa, purifica a pessoa, purifica os próprios bens, podem ser purificados, inshallah, quando você paga essa parte. E também purifica, a terceira coisa que o zakat purifica, o quê? A alma da pessoa quem recebe. Olha quantas pessoas estão envolvidas, os bens e a pessoa quem recebe também. Quando a pessoa recebe ajuda das pessoas, ele vai ser purificado da inveja também. Hoje a gente sabe que
Pessoas podem ter raiva, podem ter inveja, quando ele tem menos, tem pessoa que tem mais, tem pessoa que... Então, quando a pessoa não se sente sozinha, não passa necessidade, então ele acaba não tendo inveja das pessoas, né? Ele está bem, mas quando isso não acontece, aí você pode ver essas diferenças. Aqui no Brasil, não precisa nem dar exemplo para vocês, né? Que dessas diferenças muito altas que eles estão deixando muita violência, trazendo muitos problemas para nossas vidas, falta de segurança. Então, é por causa disso. E por quê? Porque realmente é a administração. Eu gostei de uma frase que eu li uma vez de uma pessoa sábia que diz: não existe um país pobre, só existe um país mal administrado. Então, quando a gente não sabe administrar os bens, deixar eles de uma forma justa e sem corrupção, a gente acaba produzindo o quê? Produzindo ilhas de ricos e mares de pobres. Então, por quê? Porque não tem uma administração justa dos bens. Por isso o Islã que combateu o juro, usura, porque deixa o dinheiro só circula entre pequeno grupo. Isso aqui que causa problemas sociais, causa problemas financeiros. Por isso que o Islã levou muito em consideração esse lado. Então, a purificação, tanto para a pessoa quem paga, para os próprios bens e também para a pessoa quem recebe, para não se sentir assim discriminado, sente injustiçado, cria esse espírito de solidariedade, né? As pessoas ficam um ajudando o outro. Isso aqui com certeza vai minimizar a, essas situações complicadas nas sociedades. Então, o Islã ensinou o muçulmano que esse dinheiro não é seu, é apenas uma dádiva que Deus colocou na sua mão. Então, você é administrador, você que está... Porque não é nada seu, na verdade. Ninguém tem, assim, praticamente, ninguém tem nada. A não ser, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que o ser humano tem dos seus bens apenas 3 coisas. O resto não é dele, é para o seu herdeiro. Aquilo que ou você consumiu como comida, ou aquilo que você consumiu como vestimenta, essa vestimenta é sua. A comida que você, o café de manhã que já tomou hoje, o almoço que você já tomou é seu. Mas aquele dinheiro que está na conta bancária pode ser que não é seu. Se a pessoa morre amanhã, é dele, nada dele. Tudo vai embora. Então você é apenas administrador dos seus bens. Para você saber administrar, você tem que ter esse espírito. Saber que não é meu. Esse zakat é um direito da pessoa carente que está na minha mão. Você tem que dar esse direito para ele. Tem que compartilhar, tem que ajudar ele para porque é a parte dele, esse é o direito dele, não o meu direito. Então é isso aqui que o Islã ensina, que Deus ele é o dono verdadeiro das coisas e nós somos apenas administradores. Nós temos que saber administrar, investir em nossos bens também. Podemos levar um pouco dos bens junto conosco. A terceira coisa que é sua, como o profeta diz, aquilo que você comeu, aquilo que você usou como vestimenta e aquilo que você deixou como caridade. A caridade também é sua. Aquilo que você doou é seu. Por que é seu? Porque você carrega para o dia do final, para a sua vida eterna. O dinheiro você não carrega.
Eu sempre falo para as pessoas, quando enterramos uma pessoa, que no túmulo não entra dinheiro, mas a caridade entra, ilumina para a pessoa. A caridade se pode entrar, mas o dinheiro não. Então, para você ser beneficiado, que ter o dinheiro benéfico para você, tem que transformar em caridade. Fazer com que faz caridade todos os dias para poder levar o seu dinheiro. Você não leva dinheiro, mas caridade você pode se levar. É uma coisa que as pessoas vão desejar muito, Deus diz no Corão Sagrado, vão desejar muito ter feito uma caridade antes de morrer. O ser humano vai desejar voltar, vai pedir para Deus voltar um pouco para a vida, só para fazer apenas uma caridade. Eu escutei várias pessoas que tiveram uma morte cerebral. Sabe quando a pessoa morre, por um pouco tempo depois volta para viver? Tem pessoas que conversaram, né? E uma dessas pessoas falou, quando o entrevistador perguntou para ele: o que você viu durante esse tempo que você morreu? Morreu assim, praticamente ele teve uma morte cerebral quase indo embora, né? Mas acabou voltando. Mas durante esse período, ele falou uma coisa muito interessante. A primeira coisa que ele falou, que eu acredito que existe uma coisa após a morte. Eu acredito que tem uma vida após a morte, porque realmente. Mas a segunda coisa que ele falou, que ele viu, né, durante esse período, ele viu pessoas carentes que ele sempre ajudava antes dele ficar doente. Ele viu as fotos de pessoas que estavam assim. Então ele lembrou o quanto importante todo mundo sorrindo para ele, né? Parece que ele está recebendo ele. Ele falou realmente as pessoas que ajudavam, né? Que essas pessoas que eu vi naquele momento. Então, quer dizer, a importância da você ajudar as pessoas e deixar uma lembrança, né? Que essas pessoas vão testemunhar para você, vão relembrar tudo isso que você fez lá depois da sua partida dessa vida. Então, é muito importante todo dia a gente pensar, fazer uma caridade, seja financeira ou pode ser uma outra coisa, né? O zakah é uma adoração financeira, tem que ser em dinheiro e tem que ter o seu cálculo e tem que ter o seu período. Mas a sadaqa é aberto. Mesmo a pessoa que não tem assim, muito dinheiro, ele pode fazer o sadaqa. Pode não fazer o zakah, mas ele tem que e pode fazer o sadaqa. Qual a quantidade que o muçulmano tem que ter para o zakah se torna obrigatória? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou que aquele que pessoa que tem o que equivale de 85 gramas de ouro, 85 gramas de ouro, ele é considerado como rico. Então, 85 gramas de ouro equivale hoje em moeda, aqui no Brasil, quase 27 mil reais. 27 mil reais. Então, pessoa que tem mais ou menos esse valor, e tem mais agora outra condição. Pessoa tem esse valor ficou com ele durante um ano, ou trabalhando, ou está com ele, sobrando da sua necessidade. Então, quando passa um ano inteiro e esse valor está com a pessoa ainda, ou aumentou, então essa pessoa é considerada pessoa rica e tem que fazer o zakat desse dinheiro. Então, qual a parte do zakat? É 2,5% daquele valor. Então, mais ou menos dá 700 reais, né? Que o zakat que tem que ser pago desse valor. Isso aqui é o mínimo. Pessoa que não tem esse valor, não tem obrigação de pagar o zakat. Pessoa que não tem esse valor
E eu tenho esse valor, mas ele gastou. Ele não tem esse período de um ano, né, completo. Então, ele não tem obrigação de fazer o zakat. Não tem uma obrigação de pagar uma porcentagem. Então, pode ter um muçulmano que passa a vida inteira sem pagar o zakat, porque talvez ele não atinge tudo aquilo que ele ganha, ele gasta. Então, pode passar a vida sem fazer o zakat. Enquanto a pessoa que tem, pode pagar o zakat todo ano, tem que pagar o zakat todos os anos, tem que pagar essa quantidade. Então, esse aqui, o zakat dos bens, né? Que o dinheiro que a pessoa tem que ter essa condição, tem que ter essa quantidade e tem que passar esse período de um ano inteiro. E o que entra nisso? Todo o dinheiro que cresce, que tem crescimento, ele entra nesse cálculo. Pessoa, por exemplo, tem dinheiro vivo, ou tem, por exemplo, produtos, tem comércio, mercadoria. Isso aqui também entra. O que não entra nesse cálculo? A sua casa, por exemplo, onde você mora, esse aqui não é calculada. Não coloca no cálculo. Pode custar milhões, mas enquanto você está usando essa casa, você não coloca como o zakat. O zakat só entra aquele dinheiro que está sendo investido, se você está trabalhando com ele. Você, por exemplo, tem carro, o carro também não entra, se o carro que está usando. Mas tenho 3 carros, um para mim, outro para minha esposa e o terceiro para o meu filho. Os 3 não entram quando você está usando. Mas se eu tenho 2 carros que eu coloquei para vender, os 2 entram. Tenho 5 casas, uma da praia, outra chácara, outra não sei o quê. Eu sou rico, né? Mas eu tenho essas casas, mas isso aqui não entra também. Só entra aquilo que você colocou para ser comercializado. Aquele dinheiro que está sendo. Eu tenho, por exemplo, 5 casas, mas deixei para aluguel. Então, o zakat é calculado do aluguel. Quando recebe o aluguel, se tem o aluguel um lado, né, somando tudo, sai esse valor, aí você tem que pagar daquilo que você recebe, mas não da própria casa. A casa em si não tem como, não precisa pagar o zakat. Então, é uma forma de incentivar que o muçulmano fazer investimento, né, e também para saber que esse dinheiro tem sócios também, então as pessoas mais carentes que eles precisam também receber desses bens. Então, um sistema que o Islã colocou para uma coisa social. Se não podemos assim, viver numa sociedade que tem essas diferenças grandes. O Islã, na sua legislação, claro, nunca podemos, talvez, deixar todo mundo igual. Isso aqui é impossível, porque é natural que vai ser assim diferente, porque nós somos também pessoas diferentes, pessoas que têm mais capacidades do que as outras, pessoas que estudaram mais do que as outras pessoas. Então aqui é a justiça, não é a igualdade. Então, mas pelo menos a gente não pode ter pessoas na rua, por exemplo. Isso aqui é uma falta da administração, falta da não sei o quê, mas falta de alguma coisa. Ver hoje milhares, tem quase 500.000 pessoas, né, morando na rua. Assim, no mundo, não sei, tem mais, mas tem milhares de pessoas, né, que ficam, isso aqui, ou pessoas no extremo, essa extrema pobreza, pessoas que não conseguem comer, por exemplo, 2 refeições por dia. Tem pessoas que passam fome. Então, isso aqui é uma falta da administração, falta da empatia das pessoas.
Então a gente tem que, para ter uma segurança, hoje, por que a falta de segurança? Porque a gente, hoje, parece que o ladrão fica livre e as pessoas ficam dentro em casa, colocando cada vez mais portões, né, para nos proteger. Porque a gente tem uma coisa que está faltando, né? Isso aqui falta, às vezes, da administração dos bens, que a gente tem muitas diferenças sociais. O Zakat ajuda muito de minimizar isso, deixar pelo menos uma coisa que ninguém, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, que não é considerado verdadeiro muçulmano aquele que ah, dorme satisfeito, assim, e enquanto seu vizinho passando fome, enquanto ele está sabendo. Então, não é muçulmano aquele que, estou satisfeito aqui na minha casa, meu vizinho está passando fome, eu sei disso e não me preocupo com ele. Por quê? Porque é esse lado social. Você não está sozinho nessa vida. Você não está se vivendo, você tem uma sociedade e você só pode ser bem, viver bem, quando todo mundo vive bem. Por isso tem que ter essa visão coletiva também. O Islã cuida da sociedade como cuida também do indivíduo. Essa é uma adoração social. O Zakat é uma adoração social para a sociedade, para que a sociedade ter uma vida boa, uma vida saudável, inshallah. Tá bom? Então, o Zakat tem primeiro o significado purificação e tem o segundo significado, que é o aumento. Por mais que as pessoas pensam ou acham que quando paga ou divide isso, separa para a pessoa mais carente um pouco do seu dinheiro, você está diminuindo o seu dinheiro, Deus fala para você não. Isso aqui é o Zakat. Aquilo que você está doando vai voltar para você, vai ser devolvido para você e não só isso, é multiplicado. Então você vai receber de volta. O Zakat nunca diminui, a caridade nunca pode diminuir da riqueza, ela só aumenta, só aumenta. Então isso aqui, o Zakat também tem esse significado. Zakat é aumentar. Você não pensa que você está diminuindo, como você pode pensar. Não, você está aumentando sua riqueza, aumentando sua fé, aumentando a confiança nas pessoas, na sociedade. Só aumenta, só acrescenta, não está diminuindo nada. Se é uma porcentagem pequena, mas o que ela acrescenta, o que ela pode trazer para você de volta. Isso aqui, Deus falou muito no Alcorão Sagrado. Aquilo que você gasta, você vai receber de volta multiplicado. Nessa vida e na outra ainda mais. Toda a caridade que você faz vai ser multiplicada na sua página no dia do final. As recompensas que você vai ganhar são muito assim multiplicadas milhares de vezes do que aquilo que você pagou. Você paga R$ 1, vai ser multiplicado até 700 vezes. Lá diz no Alcorão como se fosse um trigo. A caridade, quando você coloca uma semente do trigo na terra, quando ela devolve para você? Cada um devolve só? Ou cada uma, quando ela devolve? Você coloca, planta uma semente. Mas quando sai a planta, Deus diz no Alcorão Sagrado, carregando sete ramos, assim, 7 plantas, né? Em cada uma dessas 7 tem 100. Então, cada trigo vai ser 700, vai devolver 700. Você deu para a terra ela responde com 700. Então, imagina com Deus. Deus falou que ainda mais que vai multiplicar para você quando você paga uma caridade, R$ 1, vai ser multiplicado por centenas de vezes. Então, nunca vai diminuir. O profeta diz, "Ma naqasa malun min sadaqa."
Nunca o dinheiro pode ser diminuído por causa da caridade. Sempre aumenta, sempre acrescenta. Para você não ficar com medo, porque a gente fica com medo, né? Ah, estou diminuindo, estou gastando, estou ajudando, tá... Não, fica tranquilo, que vai ser devolvido para você. Não fica preocupado. A gente fica tão apaixonado que a gente acha que a gente está... Não, mas isso aqui tem que ter certeza que aqui, antes de lá, você vai receber de volta. Por isso você tem que aprender. Quem Deus disse ao Corão: "Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr". O Satanás promete para você a pobreza. Ele fica falando com você: "Ah, você vai ficar pobre, você vai ser aposentado, você vai precisar, vai ficar necessidade". E aí que você pensa no futuro, aí quer que você fica segurando, fica doando, fica... Mas Deus fala não, ao contrário. Deus promete para você que você eh, multiplicar, abençoar, né, muito mais aquilo que você paga. Então não fica com medo, seja generoso. A generosidade, uma qualidade fundamental para quem acredita em Deus. É dar. Dar o quê? Aquilo que você tem. Você tem dinheiro? Dá dinheiro. Você tem tempo? Dá tempo. Tem conhecimento? Dá conhecimento. Você tem capacidade? Dá da sua capacidade. Mas seja generoso. Doa alguma coisa. Não todo tem que ser cobrado, tudo aquilo que você tem, tem que ser remunerado, tem que ser não sei o quê. Não, dá. Seja generoso. Faz um trabalho voluntário. Uma coisa muito boa. Quando a gente doar um pouco da nossa capacidade, um pouco do nosso tempo, isso aqui faz bem para nós, faz bem para a própria pessoa. Não sei se falei para vocês, o, o fundador da psicologia individual, ele falou, se a pessoa quer acabar com a depressão, um professor um médico, professor, fundador da psicologia, é muito famoso. Ele falou, se você quer acabar com a depressão, durante 14 dias, sai da sua casa e leva alegria para 14 pessoas, todo dia. Leva alegria para 14 pessoas. Não sei o segredo desse número, mas ele falou para 14 pessoas, né? Todo dia. Deixa uma pessoa feliz. Então, isso aqui que vai trazer a felicidade para você. Então, quando você ajuda, quando você colabora, com certeza é você que vai ser a primeira que receber o retorno. Então, não fica com medo, ao contrário, seja corajoso e vai lá para ajudar as pessoas. Que Deus abençoe todos vocês. Na próxima, inshallah, nós vamos falar sobre mais detalhes, sobre outros zakat, né? Falamos do zakat dos bens, mas tem outros tipos de zakat também. O zakat das plantas, né? Aquilo que a terra produz também, tem as suas regras para a gente compartilhar e dividir com as pessoas. E colocar o ser humano no primeiro lugar, antes do dinheiro. O ser humano mais importante. Essa vida capitalista que a gente vive hoje coloca o capital antes do ser humano. Isso aqui desequilíbrio, cria uma forma desequilibrada de lidar com os bens, com o dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, ele faz parte, a gente tem que investir, tem que ganhar, tem que trabalhar, mas não podemos deixar ele antes do ser. O ser humano é prioridade, é para servir o ser, não para servir o dinheiro, matando o ser humano, deixando o ser humano como ferramenta, como uma máquina para produzir. O ser humano não é uma máquina para produzir, mas ele é o foco da vida. O dinheiro para servir ele, não para escravizar ele. Barakallahu fikum e inshallah podemos continuar no próximo sábado. Agora fica à vontade para fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida. Vamos, inshallah, com vocês. Tá bom? Muito obrigado, então. Vamos encerrar a nossa aula por aqui, desejando para vocês, inshallah, muita luz, muito conhecimento, muita bênção na vida de vocês, inshallah. Estamos aqui todo sábado para atender, responder
as dúvidas, as perguntas que vocês têm. Seja bem-vindo a qualquer pessoa. Eu quero convidar também todos os nossos irmãos para estar aqui na Mesquita Brasil fisicamente ou acompanhar a TV Islâmica na internet para poder, inshallah, fazer parte dessas aulas e sempre sejam bem-vindos. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que a paz de Deus esteja com todos vocês.